Então, prezados, estamos retornando hoje para falar sobre os fundamentos, né, de normas internacionais de contabilidade. A gente vai fazer só uma revisão rápida sobre as entidades dos órgãos internacionais que se preocuparam com a questão da harmonia contábil e os órgãos internacionais que realmente fazem estabelecem essas normas internacionais, certo? Então, bora fazer só uma revisão rápida sobre isso. Por exemplo, a gente tem que falar da FASB. A FASB é uma entidade norte-americana que desde 1973 é responsável pela publicação das normas contábeis americanas, certo? Ela não é um organismo internacional propriamente dito, mas por causa da pujança da economia americana e da obrigação de empresas de outros países que têm ações nas bolsas de valores americanas de seguir as normas emitidas pela FASB, ela acabou ganhando grande repercussão e grande importância, né? Acabou tendo uma influência internacional muito grande, a FASB, certo? A FASB é um órgão estadunidense, um órgão americano, em que estabelecia as normas contábeis americanas. Mas desde a década de 70, né, a gente percebe, né, como a importância da economia americana, principalmente as empresas estrangeiras que tinham ações, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, elas acabavam então dando uma grande importância às normas americanas em si. Tinha uma grande influência até no âmbito internacional, certo? Após anos de divergências, a FASB finalmente concordou em trabalhar em conjunto com a IASB, né, firmando em 2002 um histórico entendimento chamado de Acordo de Norwalk. Né? Por quê? Porque atualmente a IASB é o órgão, né, que estabelece atualmente as normas internacionais. E aí ocorreu uma parceria, um acordo entre a FASB, que é uma entidade americana, norte-americana, com a IASB, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Que a gente tem as normas que são estabelecidas pela IASB, né, com a sigla IFRS, certo? Então, vocês estão percebendo. Então, a FASB não é um órgão internacional. Né? Se um dia vier cobrando para vocês uma prova que estabelece que a FASB é um órgão internacional, é falso. A FASB é uma entidade dos Estados Unidos, que estabelecia as normas contábeis americanas. Porém, devido à grande influência econômica dos Estados Unidos, as suas normas, as normas americanas, acabaram ganhando grande destaque no âmbito internacional. E em 2002, a FASB acabou firmando um acordo de trabalho conjunto com a IASB, que é o órgão internacional atual que determina normas internacionais de contabilidade, certo? Só que antes da IASB né, porque a IASB é o órgão internacional atual, ele é mais recente, mas antes do IASB, quem determinava isso, as normas contábeis, era a IFAC, né, a Federação Internacional dos Contadores, certo? A IFAC foi criada em 1977, durante o 11º Congresso Mundial dos Contadores, e desde então vem desenvolvendo pronunciamentos sobre normas internacionais, facilitando a colaboração e a cooperação entre suas associações membros e servindo como porta-voz da profissão contábil. A IFAC, por meio da International Account Standards Committee, que é a IASC, publicou as primeiras normas internacionais denominadas pela sigla IAS, certo? Então, a IFAC é a Federação Internacional dos Contadores, certo? E ela acabou o quê? Ela tem a IFAC, ela tem um comitê, certo? O seu comitê que é chamado de IASC, e o seu comitê que publicou as primeiras normas internacionais de contabilidade, que são representadas pela sigla IAS, certo? IAS, certo? E as normas internacionais da IFASB é IFRS, certo? Então, a primeira foi a IFAC, depois IASB, certo? Então, olha, essa observação é muito importante para a gente continuar a nossa aula. Você já notou que nas normas do CPC Brasil há sempre uma correlação a uma norma internacional? Assim, né, não necessariamente, tem alguns que não tem correlação, que a gente vai ver depois, mas é importante frisar que a maioria tem uma correlação a uma norma internacional. Sendo que algumas fazem menção a uma norma IAS, né, que é da IFAC, né, que é do seu comitê, IASC, né,
as normas IAS e outras a uma norma IFRS, certo? Pois bem, as normas IAS são as normas que a IFAC havia preparado já nas décadas de 70 e 80. Já as IFRS, essas normas, são as normas mais recentes preparadas pela IASB. Esse parágrafo é muito importante. Primeiro, a gente tem que saber que as normas do CPC Brasil fazem correlação, a maioria das normas do CPC Brasil fazem correlação com normas internacionais. E essas normas internacionais são normas IAS ou são normas IFRS. As normas IAS são normas que foram estipuladas pelo IFAC, certo? A Federação Internacional dos Contadores. E as normas IFRS são normas mais recentes que foram preparadas pelo órgão atual que elabora as normas internacionais, que é o IASB, certo? Vamos falar um pouco sobre o IASB, um pouquinho mais para a gente ter um entendimento. Aqui nós temos o IASB, né? Comitê ou Colegiado de Padrões Contábeis Internacionais, certo? O IASB foi criado em 2001, né, aproveitando ou continuando o trabalho da IASC. A IASC é o comitê da IFAC. As novas normas criadas pela IASC passaram a usar a sigla IFRS, posteriormente IFRC, né? A IASB, né, o Comitê ou Colegiado de Padrões Contábeis Internacionais, o IASB, é o atual organismo internacional responsável pelas publicações das normas internacionais. Então, atualmente é o IASB que é responsável pela publicação das normas internacionais. E todas as suas normas publicadas pelo IASB recebem a sigla IFRS, certo? Muito importante que vocês saibam distinguir as normas IAS e normas IFRS, né? Quem publicou as normas IAS foram a IFAC, né? E quem publicou as normas IFRS foram o IASB, certo? O IASB é o atual organismo internacional responsável pelas publicações das normas internacionais, certo? Isso é muito importante que a gente tenha feito essa revisão agora. A partir de agora a gente vai falar um pouco mais, de uma forma mais específica, sobre as normas internacionais de contabilidade, as normas IAS e as normas IFRS. Primeiramente a gente vai falar sobre as normas IFRS, que são elaboradas e implementadas pelo IASB, né? Aqui vocês podem ver no material de vocês uma representação da foto do edifício onde está localizado o IASB, na cidade de Londres, né, capital da Inglaterra, certo? É lá que está localizado o IASB, certo? Vamos fazer essa leitura aqui do material. A seguir, iremos estudar o processo para a formação e publicação de uma norma internacional. Tem até um esquema nessa apostila que mostra, né, de uma forma mais didática, todo esse processo de formação e publicação de uma norma internacional. Sendo que após esse processo, tal norma ainda não será de uso regulamentar nos países, passando por um segundo processo para a convergência às condições locais. Então, após o IASB determinar, regulamentar a norma, implementar a norma, ela não vai passar automaticamente a ser regulamentada nos países membros do IASB, né? Vai passar por um processo de convergência local, até que ela realmente passe a ser utilizada num país membro, certo? Não é automático, né, após a elaboração da norma. Então tem que passar por um processo de convergência local. Segundo, né, a IFRS, o IASB é formado por 14 membros e exige-se que pelo menos 9 deles aprovem a publicação de uma norma. Isso é muito importante. O IASB ele é composto por 14 membros, e para que uma norma seja aprovada, para que ela seja publicada, no mínimo 9 membros do IASB devem concordar, devem aprovar a publicação da norma. Dos 14 membros do IASB, 9 têm que aprovar, certo? Isso é importante. O IASB é assessorado pelo SAC, que é o Conselho Consultivo de Normas, composto por 40 membros. O processo é formal e requer ampla consulta internacional e segue os passos a seguir. Os passos a seguir, para a gente poder entender como é feita toda a elaboração de uma norma para que ela mesma seja implementada, tem vários passos aqui na apostila. Eu sugiro que vocês façam a leitura, certo? De como é que essas normas são elaboradas até ocorrer a sua publicação. E porque eu vou mostrar para vocês o gráfico, que tem um gráfico aqui, uma representação gráfica,
Desculpa, não é um gráfico, é uma figura que mostra pra gente como é esse passo a passo de uma forma mais didática. Mas eu sugiro que vocês façam essa leitura para que vocês entendam, certo? Então, nesses pontos, quando a norma ela é implementada, quando ela é elaborada, ela não vai ser utilizada de forma automática pelos países membros do IASB, certo? Vai ter que ocorrer uma convergência local. E para que uma norma seja publicada, 9 membros, no mínimo 9 membros do IASB tem que concordar, tem que aprovar. De 9 de 14, certo? É muito importante isso aí também. Então, aqui nessa figura da apostila mostra pra gente, com o processo de elaboração de uma norma internacional pelo IASB, certo? Que vai a pesquisa, definição da agenda, a questão das propostas, que é o documento de discussão, que pode ser opcional, tem uma consulta pública, aí vai ter uma minuta de exposição de pronunciamentos, do IRFS, aí vai ter outra consulta pública, aí que vai ocorrer a publicação do IFRS e o relatório de sugestões, que é um processo de adoção jurisdicional, e vai ocorrer uma revisão. E essa nova norma pode ser revisada pelo IASB 2 anos após a sua implantação. Pode ocorrer uma revisão, certo? Mas é importante que vocês façam a leitura antes do passo a passo, para que vocês entendam de uma forma melhor como é esse processo de elaboração de uma norma internacional pelo IASB, certo? É importante. Eu não tenho, por exemplo, na prova da Unip, no questionário deles, eu não percebi nenhuma questão que aborda esses conceitos aí, do passo a passo de elaboração de uma norma internacional do IASB. Mas é importante que vocês façam a leitura para que vocês tenham entendimento de como isso aí, de como uma norma internacional elaborada pelo IASB é feita, certo? Como ocorre essa elaboração. Eu achei interessante de mostrar esse conceito aqui, esses fundamentos para vocês. Esse parágrafo aqui diz o seguinte: quando uma entidade desenvolve uma norma contábil, e a ausência de uma norma ou uma interpretação que se aplique especificamente a um item, a administração dessa entidade é obrigada a se referir e considerar a aplicabilidade dos conceitos dessa estrutura conceitual de acordo com o CPC 23, certo? Isso é muito interessante isso aí, certo? Quando ocorre essa ausência, de uma norma ou de uma interpretação que se aplique. Então, a empresa, a entidade, ela é obrigada a se referir e considerar a aplicabilidade dos conceitos dessa estrutura conceitual de acordo com o CPC 23. E é possível que surja conflito entre a estrutura conceitual e um requisito dentro de uma norma, ou uma interpretação. Pode existir um conflito. Nesses casos, os requisitos da norma ou interpretação prevalecem sobre os da estrutura comercial. Ou seja, sempre vai prevalecer o quê? Os requisitos da norma ou da interpretação, tá? Então isso aí é importante. Eu acredito que tem até uma questão que fala sobre isso no questionário da Unip, que a gente vai tentar mostrar essa questão depois para vocês, a resolução, tá? Então essa questão tem um conceito vinculado a esses fundamentos que eu acabo de citar aqui, certo? E a partir de agora, prezados, iremos falar de um conceito, de um fundamento muito importante dessa disciplina também, e que com certeza vai ser cobrada no questionário, na prova, e vai ser muito cobrada na vida profissional de vocês. É uns fundamentos ligados às normas brasileiras de contabilidade, certo? As normas brasileiras de contabilidade, CPC, e o CPC também, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, e NBC-TG. A gente vai discutir o que significa todos esses fundamentos, certo? Vamos lá. As normas brasileiras de contabilidade, NBC, de responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. As normas brasileiras de contabilidade, de responsabilidade do CFC, são regras e condutas para o exercício da profissão contábil, além dos conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos para a realização de trabalhos na área contábil. As normas brasileiras de contabilidade, elas abrangem o Código de Ética Profissional do Contabilista, as normas de contabilidade, as normas de auditoria independente e de asseguração, normas de auditoria interna e normas de perícia.
Além disso, são convergentes com as normas internacionais de contabilidade. A maioria das normas brasileiras de contabilidade, elas são convergentes às normas internacionais de contabilidade, certo? As NBC, que são as normas brasileiras de contabilidade, classificam em profissionais e técnicas, certo? Tem a NBCP, ou seja, é uma norma brasileira de contabilidade profissional, e a NBCT, que é uma norma brasileira de contabilidade técnica, sendo enumeradas sequencialmente. A gente vai ver daqui a pouco essas normas. Aqui um conceito também muito importante, prezados. Uma norma internacional não entra em vigor no Brasil a partir da sua publicação pela IASB. Foi o que eu falei até anteriormente quando eu estava discutindo sobre os fundamentos do IASB. A partir do momento que o IASB publica uma norma internacional, não necessariamente o país já vai aderir a essa norma e já vai utilizar, já vai vigorar no país. E isso acontece no Brasil também. Uma norma internacional não entra em vigor no Brasil a partir da publicação pelo IASB. Não entra em vigor automaticamente, certo? O CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, realiza um trabalho de análise e aprovação. E posteriormente a norma internacional é publicada em uma norma brasileira de contabilidade, uma NBC, fazendo uma correlação, né? Então, quem vai fazer esse estudo, né, vai ser o Comitê de Pronunciamento Contábil, certo? Para fazer essa análise e aprovação dessa norma internacional que foi publicada pelo IASB. Certo? Então, esse fundamento aí é muito importante. Uma norma internacional não entra em vigor no Brasil a partir da sua publicação pelo IASB. O CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, realiza um trabalho de análise e aprovação e, posteriormente, a norma internacional é publicada em uma norma brasileira de contabilidade, uma NBC, fazendo uma correlação. Assim, com a IASC, o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, mantém um processo de análise, discussão e aprovação, no qual se prevê, entre outras coisas, audiências públicas. Perfeito, muito importante. Foi organizado o Comitê Gestor da Convergência, né, formalizado, né, por meio da Resolução CFC número 1103, de 28 de setembro de 2007, no artigo 2º. As entidades que compõem o Comitê Gestor da Convergência no Brasil são... Quais são as entidades que fazem parte, que compõem o Comitê Gestor da Convergência, ou seja, que tem essa ligação direta com a convergência, né, das normas internacionais com normas brasileiras de contabilidade, que tem essa questão dessa preocupação da convergência contábil no Brasil. Quem são? Obviamente o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil, a Superintendência de Seguros Privados, a Secretaria do Tesouro Nacional e o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Todas essas entidades fazem parte do Comitê Gestor da Convergência, ou seja, todas essas entidades elas têm uma ligação, uma preocupação com a questão das normas internacionais de contabilidade, certo? Ela sofre influência ou necessitam, né, de participar dessas discussões, né, porque vai ter alguma influência, né, nessas entidades aí, certo? Então, muito bom. Então nós já sabemos que uma norma internacional ela não entra em vigor no Brasil automaticamente a partir da sua publicação pela IASB. Nós já sabemos que, primeiramente, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele vai realizar um trabalho de análise e aprovação e depois, sim, né, posteriormente, essa norma poderá ser publicada em uma norma brasileira de contabilidade, fazendo uma correlação, certo? Então é muito importante que a gente entenda esses fundamentos que eu citei agora, que está aqui no material de vocês, porque isso aí pode ser cobrado numa questão. Tá bom? Vamos dar continuidade. Para isso aqui a gente tem uma figura, né, uma figura que retrata uma situação anterior à criação do CPC, ou seja, antes do Comitê de Pronunciamento Contábil, como era que era tratada as questões das normas brasileiras de contabilidade. Antes da criação do CPC, o responsável direto, obviamente, das normas brasileiras de contabilidade era o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, como retrata aqui. O CFC é o responsável pelas normas brasileiras de contabilidade, antes da criação do CPC. Mas outras organizações
também costumava emitir normas com consequência contábil de forma autônoma. Ou seja, existiam outros órgãos, né, outras organizações que também costumavam emitir normas contábeis de uma forma autônoma, que tinha uma interferência. Só que geralmente essas normas contábeis criadas por essas organizações autônomas, elas geralmente eram discordantes ou geravam dúvidas, sempre tinha algum problema, certo? E essa é uma situação bastante corriqueira antes da criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, do CPC, certo? E existe também uma situação após a criação do CPC, né? Vamos verificar isso aí. Aí após a criação do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, já tem uma realidade diferente, né? A IASB, né, com sede em Londres, ela emite as normas internacionais que por sua vez passam por uma análise no CPC, que depois distribui o mesmo conteúdo para todas as organizações interessadas. Ou seja, não há mais risco de conflitos e dúvidas entre diferentes organizações. E também é importante frisar que o CPC também colabora continuamente com a IASB, certo? Então, a partir da criação do CPC, o CPC faz toda essa análise das normas internacionais que são publicadas pela IASB. É o CPC que faz toda essa análise, todo esse estudo e essa correlação com as normas brasileiras de contabilidade e repassa todas essas informações para todos os órgãos competentes, todas as organizações que necessitam dessas informações, certo? E isso, de uma forma, ocorre uma padronização para que não ocorra mais risco de conflitos e dúvidas entre diferentes organizações. E também é importante frisar que o CPC ele trabalha de forma conjunta com o IASB, né, ajudando, né, continuamente com esse órgão internacional, certo? Então é importante fazer esse entendimento da importância do CPC com as questões das publicações das normas internacionais de contabilidade, da análise e avaliação e da correlação com essas normas com as normas brasileiras de contabilidade. O CPC tem um papel fundamental. A partir de agora, a gente vai começar a dialogar sobre o processo adotado pelo CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de acordo com o regimento interno, para aprovação de uma norma internacional, certo? Quais são os processos adotados pelo CPC, de acordo com o seu regimento interno? Quais são os processos que ele vai adotar, que ele adota para aprovar uma norma internacional, certo? A gente vai começar a verificar todos esse passo a passo, todos esses processos do CPC, para que o mesmo aprove uma norma internacional e faça essa correlação com uma norma brasileira. Primeiro ponto, o CPC ele reúne-se no mínimo a cada 30 dias, certo? No mínimo a cada 30 dias, certo? Tem uma reunião, o comitê se reúne no mínimo a cada 30 dias. A aprovação dos pronunciamentos técnicos, das orientações e das interpretações do CPC dá-se sempre por no mínimo 2/3 dos membros do CPC. Ou seja, para que o CPC aprove um pronunciamento técnico, uma orientação, uma interpretação, no mínimo 2/3 dos membros do CPC tem que aprovar, certo? 2/3 dos membros terão que aprovar, certo? Aprovar os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações. O CPC pode, em caráter temporário, criar comissões compostas por entidades ou especialistas para assessoramento em assuntos de interesse específico. Ou seja, o CPC, de uma forma, em caráter temporário, obviamente, ele pode criar comissões, comissões que podem ser compostas por entidades ou especialistas para assessoramento em assuntos de interesse específico. Se o CPC verificar a necessidade desse assessoramento de assuntos específicos, ele pode criar uma comissão temporária que pode ser composta por entidade e por outros especialistas, enfim, quando tem algum assunto específico que o CPC necessita. Então ele pode criar de caráter temporário essa comissão. De acordo com a resolução CFC número 1055 de 2005, é a atribuição do CPC estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redação de pronunciamentos técnicos, podendo inclusive emitir instruções e orientações.
Os pronunciamentos técnicos estabelecem conceitos doutrinários, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados. O pronunciamento técnico é identificado pela sigla CPC, seguida de numeração sequencial, seguido de hífen e denominação, por exemplo, CPC 01, certo? Aí o hífen na denominação. Os pronunciamentos técnicos, após aprovados, serão divulgados juntamente com o sumário e o termo de aprovação, que é o relatório de audiência pública. As interpretações são emitidas para esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. As interpretações são emitidas para esclarecer de forma mais ampla os pronunciamentos técnicos, né? Acabei de falar. A interpretação é identificada pela sigla ICPC, ou seja, a interpretação do pronunciamento, né? Do pronunciamento técnico, seguida de numeração sequencial, seguido de hífen e denominação, por exemplo, ICPC 01, aí vai ter a denominação. No caso, quando tem o I, é a interpretação, né? É a interpretação do pronunciamento técnico. As interpretações, após aprovadas, serão divulgadas juntamente com o termo de aprovação, relatório de audiência pública, quando houver. As orientações possuem caráter transitório e informativo, destinando-se a dar esclarecimentos sobre a adoção dos pronunciamentos técnicos e ou interpretações. A orientação é identificada pela sigla OCPC, seguida de numeração sequencial, seguido de hífen e denominação, como tem um exemplo aí, OCPC 01, e vai ter a denominação. Então a gente tem a interpretação e temos a orientação, né? Quando houver a revogação de um pronunciamento técnico, interpretação ou orientação, sua numeração não será reutilizada, certo? Quando houver o quê? Uma revogação. Muito bem, então vamos dar continuidade. O CPC dará com conhecimento público da aprovação ou revogação de seus documentos por meio dos seguintes termos. Temos o termo de aprovação, que contendo obrigatoriamente a informação da ata da reunião do CPC em que se deu a aprovação do documento, e o termo de revogação, contendo obrigatoriamente a informação da ata da reunião do CPC em que se deu a revogação do documento. Com o objetivo de que todos os documentos emitidos pelo CPC estejam convergentes com as normas internacionais de contabilidade emitidos pelo IASB, o CPC dará conhecimento público da inclusão de aprimoramentos e de correções em documentos já editados, por meio de documentos intitulados Revisão CPC número X, aí vai ter o número, né, da revisão, que é justamente para fazer essa correlação, né, esse aprimoramento com as normas internacionais. A revisão CPC é seguida de numeração sequencial, por exemplo, revisão CPC número X. As revisões CPC, após aprovadas, serão divulgadas juntamente com o termo de aprovação e relatório de audiência pública, se houver. Os documentos revisados serão identificados pela sigla do documento a que se refere, seguido da letra R. Numeração sequencial, seguido de hífen, denominação, por exemplo, CPC 01, né, aí abre parênteses R1 e a denominação, né. A letra R identifica que aquele CPC foi revisado e o número 1 identifica que foi realizada uma primeira revisão, certo? Isso é importante que a gente entenda. Os itens revisados serão identificados ao final do novo texto do pronunciamento técnico, interpretação e orientação, pela sigla NR, entre parênteses, ou seja, vai ser um novo, né? Um novo texto. A aprovação do documento de revisão de CPC se dará nos termos do artigo 5º do Regimento Interno. Certo? Então o processo de convergência está em fase adiantada no Brasil, sendo que já foram aprovadas várias normas e emitidos vários pronunciamentos técnicos, certo? O CPC realmente já fez, né, bastantes convergências, né, das normas internacionais com as normas brasileiras de contabilidade, certo? Agora, na segunda parte da nossa aula, a gente vai fazer um comparativo, né, dos CPCs, dos CPCs com as normas internacionais, IAS e FRS, certo? A gente vai começar a ver as normas brasileiras de contabilidade, na verdade os CPCs em si, e a sua correlação com as normas, tá ok? Na parte 2. Então, por enquanto, a gente encerra aqui a parte 1 da aula.